Nosso trabalho vai abordar o uso dos esteroides na atividade física e como eles afetam a capacidade reprodutiva dos usuários. É notório que nos últimos anos o consumo de esteroides anabolizantes sem prescrição médica aumentou astronomicamente. No começo, eles eram utilizados apenas com fins terapêuticos para ajudar pacientes que tinham deficiência na produção de testosterona ou em outras doenças como atrofia muscular, por exemplo. Entretanto, logo as pessoas associaram seus efeitos com a melhora nos resultados esportivos e estética, uma vez que atuam aumentando a massa muscular, a força e o desempenho. Sendo assim, com o acesso quase irrestrito aos anabolizantes, o número de pessoas que os utilizam cresceu muito. No entanto, o abuso dessa prática tem efeitos prejudiciais à saúde, uma vez que os esteroides anabolizantes interferem no processo de regulação hormonal. Um dos efeitos negativos dos anabolizantes é o desenvolvimento da esterilidade temporária, pois eles prejudicam a produção de espermatozoides nos testículos. Os esteroides são hormônios produzidos naturalmente pelo córtex da suprarrenal e pelas gônadas, formados a partir do colesterol que é encontrado naturalmente no corpo. São um grupo de moléculas lipídicas sendo responsáveis por diversas funções no organismo, incluindo controle metabólico e características sexuais, sendo estes últimos os hormônios sexuais masculino e femininos. Já os esteroides anabolizantes, por outro lado, são moléculas sintéticas derivadas do hormônio testosterona, o principal andrógeno nos homens. Eles possuem duas propriedades fundamentais, a propriedade andrógena e a propriedade anabolizante. Além de uso médico, eles têm a propriedade de aumentar o volume dos músculos e, por esse motivo, são muito procurados por atletas ou pessoas que querem melhorar a performance ou aparência física. Os esteroides anabolizantes podem ser tomados na forma oral ou injetável. Na forma oral, nós teremos o comprimido. Na sua ingestão, ele passa pelo estômago, é absorvido pelo intestino, processado pelo fígado e só então vai para a corrente sanguínea. Como o fígado é responsável pela destruição de qualquer corpo estranho no organismo, vários esteroides vão sendo destruídos através de um processo chamado 17-alfa-alcalinização. A alcalinização provoca uma sobrecarga no fígado, que acaba danificado por um esforço para combater algo que ele não consegue processar. Os esteroides injetáveis são menos nocivos do que os orais, porque eles não passam por um processo de alcalinização. Esse tipo de esteroide passa pela corrente sanguínea via muscular, e uma das vantagens é que a base é oleosa, permanecendo na corrente sanguínea com uma longa duração, visto que o óleo demora mais para se dissipar no local de aplicação devido à viscosidade. As desvantagens dos anabolizantes injetáveis é que são mais tóxicos para os rins e são desconfortáveis devido à sua forma de aplicação. Seu uso ilícito pode levar o usuário a utilizar centenas de doses a mais do que aquela recomendada pelo médico. Frequentemente, combinam diferentes esteroides entre si para aumentar a sua efetividade. Outra forma de uso dessas drogas é tomá-las durante 6 a 12 semanas, ou até mais, e depois parar por várias semanas e recomeçar novamente. Como atuam no organismo? Uma vez na corrente sanguínea, as moléculas da droga circulam em todo o organismo. Na viagem, penetram nas células que formam os diversos órgãos, como o fígado, coração e músculos. Essas moléculas provocam alterações no citoplasma celular. Por meio da osmose, por exemplo, a água que está ao redor das células penetra em seu interior, com isso elas incham. Devido à dose extra de hormônio, o metabolismo celular aumenta. É como se a célula estivesse com todas as funções aceleradas. O inchaço e os exercícios intensos provocam hipertrofia muscular, ou seja, os músculos crescem e aparecem. Por ser elástica, a célula aumenta de volume muitas vezes. Durante algum tempo, os músculos, que também são elásticos, aceitam essa tensão. Assim, o indivíduo ganha massa rapidamente. Como os tendões são estruturas fixas e rígidas, não suportam o súbito aumento da massa muscular. Eles podem se romper ou, pior, se desprender dos ossos. O excesso de hormônio impede ainda o organismo de absorver cálcio, fragilizando os ossos. Contudo, nem todas as moléculas de esteroides atingem os sítios receptores das células. A maioria se perde na corrente sanguínea e são quebrados no fígado. Acredita-se que estes produtos derivados sejam responsáveis por muitos efeitos colaterais dos esteroides anabólicos em forma ainda desconhecida.
Os anabolizantes possuem vários usos clínicos, nos quais sua função primordial é a reposição da testosterona nos casos em que por algum motivo patológico tenha ocorrido um déficit. O hormônio testosterona tem duas funções primordiais. A primeira, chamada de função androgênica, estimula o desenvolvimento e manutenção das características sexuais secundárias masculinas, como o pelo facial, o timbre da voz, a diminuição em quantidade de gordura no corpo e outras características associadas aos traços masculinos. Assim, os efeitos anabólicos, no que se refere aos esteroides, são aqueles que envolvem a síntese de proteína para a reparação e crescimento dos músculos, já que em esportes de explosão existem micro-rupturas destes. Então, as funções anabólicas da testosterona incluem o desenvolvimento e manutenção da musculatura. Um dos mais importantes atributos dos esteroides anabólicos é sua capacidade de estimular a síntese da proteína, isto é, em parte porque o corpo tende a armazenar nitrogênio quando usados os esteroides anabólicos, promovendo um maior crescimento muscular. Entre os efeitos colaterais comuns estão a diminuição dos testículos e a interferência no crescimento do endométrio, dificultando a fixação do embrião na parte do útero e provocando o aborto. A testosterona sintética, por exemplo, ocasiona o bloqueio da produção de espermatozoides e a interrupção da menstruação. Seu uso indevido pode levar à insuficiência hepática, ao câncer de fígado e ainda afetar a fertilidade. Isso acontece porque, quando há uma taxa de testosterona muito acima do normal no organismo, ela inibe a produção de FSH, que é o hormônio responsável pela promoção e manutenção do crescimento folicular dos ovários em mulheres e da espermatogênese nos homens. O grande problema do uso de anabolizantes é a confusão que causam nos mecanismos de regulação dos hormônios sexuais naturais. Quando a pessoa faz uso de anabolizante, o corpo percebe que há excesso de tais hormônios por parte do organismo. Uma vez que há esse excesso de hormônios no sistema, ocorre o que chamamos de feedback negativo, que é um conjunto de respostas promovidas pelo sistema do nosso corpo diante de um desequilíbrio. Assim, os mecanismos de produção natural de testosterona são bloqueados, causando falta de hormônios naturais. Então, se há inibição de FSH nas mulheres, não terá maturação dos folículos, e não havendo a maturação dos folículos, não terá ovulação, que consequentemente não ocorrerá menstruação ou fertilização. Nos homens, o FSH estimula a produção de espermatozoides. Com a inibição deste, não ocorre a produção do gameta, e para que exista a produção adequada de espermatozoide, é necessária uma boa quantidade de testosterona natural. Dessa forma, mesmo em pouco tempo de uso de esteroides anabolizantes, os hormônios naturais já se encontram baixos o suficiente para causar problemas espermáticos. Em seguida, vamos mostrar um vídeo ilustrativo falando um pouco mais sobre os esteroides. Os esteroides afetam o corpo alterando o processo natural de formação muscular. Os segredos para se formar um músculo são a síntese proteica e o reparo celular. O músculo esquelético é composto de longas cadeias fibrosas que contêm proteínas. Feixes com milhares de fibras formam o músculo em si. Quando um atleta faz um exercício pesado, a estrutura é danificada e surgem microfissuras nas fibras musculares. O corpo repara naturalmente os danos recompondo as fibras rompidas. O resultado é um músculo maior e mais forte do que o anterior. E a cada nova sessão de exercícios o atleta ganha volume, força e velocidade. Com os esteroides, os reparos acontecem mais rápido, muito mais rápido. Por motivos desconhecidos, quando um atleta treina intensamente, os níveis naturais de testosterona no corpo diminuem radicalmente, às vezes até o nível de um homem castrado. O corpo também libera outro hormônio chamado glucocorticoide para reduzir inflamações. Mas esse hormônio tem um efeito secundário. Ele é catabólico, ou seja, ele rompe o tecido muscular. É um golpe duplo na musculatura, causa uma queda da testosterona e um aumento do hormônio que degenera os músculos. Especula-se que os esteroides afetam o equilíbrio hormonal de duas formas. Primeiro, eles restabelecem os níveis de testosterona após um exercício, acelerando a regeneração muscular. Eles também bloqueiam os efeitos degenerativos dos glucocorticoides. O resultado é um músculo que rapidamente fica maior e mais forte. Para os atletas, esses dois efeitos diretos sobre os músculos são uma enorme vantagem. Os homens podem passar por várias mudanças físicas a curto prazo. Elas incluem o surgimento de acnes nas costas, como também no rosto.
ginecomastia, o acúmulo de gordura sob os mamilos, causando o inchamento dos peitos. E atrofia testicular, o encolhimento dos testículos à metade do tamanho normal. Nas mulheres, os efeitos colaterais androgênicos ou masculinizantes são mais visíveis. Eles incluem a calvície, crescimento dos pelos faciais e até o engrossamento permanente da voz. Os seios também podem diminuir e o clitóris aumentar. Externamente, o usuário de esteroides pode parecer maior, mais másculo, mas internamente as consequências podem ser estas. Um tipo de esteroide oral está relacionado a tumores e câncer no fígado. Outros provocam peliose hepática, uma doença rara que leva à formação de cistos de sangue no fígado, que podem romper-se causando uma hemorragia interna. Alguns estudos também indicam que pode haver formação de tumores nos rins prejudicando seu funcionamento. À medida em que o corpo perde a capacidade de filtrar o sangue, as toxinas se acumulam, provocando a retenção de fluidos, aumento da pressão arterial e, por fim, a falência renal. Ainda mais graves são as consequências para o coração. Os esteroides alteram dramaticamente os níveis de colesterol, aumentando os riscos de ataque cardíaco ou AVC. Há anos suspeita-se da relação entre esteroides e doenças cardíacas. Os esteroides abaixam o nível do colesterol HDL na corrente sanguínea. O HDL é um colesterol considerado bom e protege o sistema cardiovascular de doenças cardíacas. Embora os usuários de esteroides possam ter uma aparência totalmente saudável, internamente a história pode ser diferente. Os esteroides também podem elevar o nível de colesterol ruim, o LDL. Isso causa um endurecimento nas artérias, com uma consequente formação de placas de gordura ao longo da parede arterial. Essas placas obstruem as artérias e restringem o fluxo sanguíneo. Se não houver tratamento, pode ocorrer um infarto. Da mesma forma, se uma placa se romper, pode alojar-se em vasos menores e provocar um ataque cardíaco ou um AVC. E bastam alguns anos para os esteroides causarem danos. Conforme as doses utilizadas e o tempo de uso, pode demorar bastante para que o sistema volte a funcionar corretamente. O corpo masculino pode voltar a produzir espermatozoides e o feminino pode regularizar a menstruação. Em alguns casos, pode haver instalação de problemas definitivos de fertilidade e danos permanentes aos testículos. Isso é chamada fase de rebote. É muito frequente após o término de uso de esteroides anabolizantes. É causada por níveis persistentemente baixos de hormônios naturais. Essa falta de hormônios durante o rebote pode também levar a sérios problemas de ereção e de falta de libido, muitas vezes induzindo a pessoa à realização de novos ciclos de anabolizantes.